Eu tava falando com um amigo meu, sabe aqueles amigos que que você na infância ali jogou bola na rua, trombou na escola? Esse pessoal que quando você é criança estão mais ou menos no mesmo ciclo de amizade que você tem quando você tá ali no período da infância. Então, encontrei um camarada desse, não que a gente seja amigo íntimo e tal, mas a gente teve ali um período da nossa infância ali junto ali e tal, e tem uma certa camaradagem. Daí lá na academia a gente se encontrou, e a gente começou a conversar e tal, tudo bem, daí, bom, a gente começou a falar sobre empreendedorismo. Esse meu camarada é um cara que é empreendedor também, mas é um cara bem simples, assim, usa roupa simples e tal, nada de ostentação. Aí papo vai, papo vem, comecei a falar com ele, ele falou que trabalhava com instalação de aquecedor de água, se eu não me engano, eu não me lembro direito. Mas eu sei que instala em chuveiro, até em piscina também tem a possibilidade de instalar de aquecedor, instalação de aquecedor. E aí o que acontece? Daí ele falou, a gente tava conversando, tá? Ok. Daí eu inventei de falar assim, que eu loco o carro para motorista de aplicativo, né? Daí ele perguntou pra mim assim, tá, e negócio de aplicativo, fazer aplicativo dá dinheiro? Eu falei, cara, então, depende quanto que tu quer ganhar por mês, né? Depende quanto que a pessoa quer ganhar por mês. Tem gente que para pessoas que 2.000, tem quem é acostumado a ganhar um salário mínimo, 2.000, já é um dinheiro. Agora tem gente que é acostumada a ganhar 5, tem gente, né? E daí quando eu comecei a falar isso pra ele, ele falou, ah, não, sim, isso é verdade. Não, mas pra mim, 5.000 não pagaria nem minhas contas. Ele falou assim, tô acostumado a ganhar 20, 25, 30 mil. Daí ele falou assim, pensei, esse cara tá bem, né? E aí a gente começou a conversar e tal, enfim. Daí papo vai, papo vem. Daí eu falei pra ele assim, cara, tu tem que ver. Daí ele falou assim, negão, que quem me conhece há mais tempo me chama de negão, né? Daí ele falou assim, negão, a gente tem que ver um negócio pra romper, assim, sabe? E daí eu falei pra ele assim, hoje é isso. Ô cara, tu tem que ver. E, não, ok, tudo bem. Mas hoje é isso, o salário que tu tá ganhando não é qualquer pessoa hoje em dia que ganha um salário desse aí. Aí ele me falou bem assim, ó. Ô negão, tá, mas com quem que tu anda andando? Ele me falou bem assim, com quem que tu anda andando? O pessoal que eu ando não é bem assim. E aí ele começou a me falar assim as coisas, assim, sabe? Eu falei, pior que esse cara tá certo, né? Apesar de ser grato, mesmo assim, né? Não que eu estava errado, né? Na parte de, claro, né? Mas mesmo assim ele tava com um pensamento mais ambicioso que o meu, de mais prosperidade que o meu, financeiramente falando. E aí a gente começou a conversar e tal, e eu, olha aí, né? E eu perguntei pra ele como é que ele conseguiu prosperar, né? Como é que ele conseguiu prosperar? Como é que ele conseguiu entrar nesse ramo aí, ganhar e ter esses ganhos, né? Daí ele me explicou que a irmã dele era casada com um rapaz que trabalhava com isso, e aí daí convidaram ele para trabalhar com eles. E aí ele trabalhou lá por 3 meses. O que aconteceu que a irmã dele e esse rapaz se apartaram. Aí ele continuou trabalhando, seguiu no ramo. Seguiu e tá até hoje, 6 anos. E tá ganhando essa grana aí. Daí me veio a reflexão que é o seguinte, veja bem, olha só. A maioria das pessoas, não vou dizer a maioria, porque eu não fiz um levantamento para provar essa estatística, mas eu já vi muitas histórias de pessoas que prosperam em um segmento, certo? Mas antes delas prosperarem nesse segmento, elas tiveram experiência trabalhando por um terceiro, seja uma pessoa física ou uma empresa, uma indústria, um CNPJ.
Por quê? Porque daí você já tem aquela experiência ali, o que você aprende, a forma como trabalhar, todo o processo. E aí você começa montando o seu negócio. Você não começa do zero. Você começa já com a experiência que você tem. Você já tem toda uma bagagem. Você não vai entrar verde no mercado. Você não vai fazer um curso para entrar no mercado. Não, você tem uma experiência real de como é o mercado. Você sabe no que você está se metendo. Você sabe os períodos bons, os períodos ruins. Sabe, porque você tem uma experiência. Você vivenciou aquele mercado. E isso ajuda muito e acelera o processo do crescimento. Mesmo você começando um negócio do zero, você não vai começar do zero porque você já tem uma experiência de mercado pelo fato de você ter trabalhado com um terceiro. Justamente, eu, quando eu abri a minha loja de roupa, isso era uma coisa que eu não tinha. Eu nunca trabalhei no setor do vestuário para um terceiro. Não, eu sempre trabalhei como auxiliar de produção, operador de máquina, essas profissões assim de metalúrgica, sabe, chão de fábrica. Só que eu percebia que eu tinha uma veia pro comercial, porque muitas vezes de maneira informal ali, paralelo ao meu trabalho, eu pegava alguma coisinha ou outra para vender, erva mate, trufa, sabe? Às vezes uma cueca, umas roupinhas assim, miudez assim, sabe? Para fazer um troquinho extra. E aí eu vi que aquilo ali eu gostava, porque aquilo ali eu vendia, já ganhava uma grana, e era uma coisinha rápida, uma coisinha bacana, né? Ver o lucro e tal. E aí, só que daí eu fui pro ramo do vestuário. Só que agora, passando esses anos aí, o que aconteceu que eu não consegui prosperar e tudo, né? Os tempos mudaram, hoje em dia muitas pessoas estão fazendo suas compras no digital ali, né? Com essas outras plataformas aí que estão torrando o preço. Muitas vezes a indústria está vendendo direto para o consumidor final, né? O que complica muito a vida dos lojistas, né? Mas eu percebi isso, sabe? Então, se você tem essa oportunidade de trabalhar para uma pessoa ou para uma empresa, que seja um ramo que você tem interesse, faça isso. Trabalhe com essa pessoa, seja dedicado, procure aprender tudo que der. Trabalhe ali quanto tempo for necessário e depois, com esse conhecimento, essa experiência que você tiver desse segmento, desse mercado, aí você abre seu próprio negócio, você já não vai estar começando do zero, você já vai ter uma experiência. Isso vai fazer toda a diferença para você conseguir prosperar a sua empresa, o seu negócio. Por exemplo, só pega o exemplo do Flávio Augusto, por exemplo, que foi vender curso de inglês. Não estou dizendo que é fácil, Vai ter os desafios iguais, só que você já vai ter uma experiência do mercado. Você não vai entrar ali num mercado onde você não sabe nada de nada, entendeu? Então, porque às vezes o fato de saber pode fazer com que você ganhe mais, pode não, faz com que você ganhe mais, de maneira mais rápida, e o não saber pode te dar prejuízo, pode fazer com que você tome um prejuízo, você tenha um dano. E, sabe, eu já tô com 35 anos e não é fácil assim prosperar, não é fácil ganhar mais hoje em dia. Muitas coisas colaboram para você ficar nesse patamar, nesse platô financeiro. Então é muita força de vontade que a gente precisa ter mesmo para conseguir romper dessa estagnação, né? Você pode ver, eu não estou no melhor cenário, estou aqui na minha cozinha, estava aqui lavando uma louça aqui, ó. Tô terminando agora, vou enxaguar. E tô aqui conversando com vocês, era para eu ter gravado um vídeo ontem. Até para esse canal aqui crescer não tá fácil, tá difícil. Mas eu tô tentando manter a constância, não desistir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se identificou comigo, então peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. É isso aí, tamo junto.